Fala, galera! Vamos para a nossa sexta aula da matéria de atividade de inteligência. E hoje vamos ter a parte 1 do glossário, que é mais uma parte aqui da doutrina da atividade de inteligência da ABIN. Eu dividi o glossário em duas partes, porque ele é bem grande, tá bom? E nós vamos ver a primeira metade hoje e a primeira metade na próxima aula de atividade de inteligência, ok? Para não ficar uma aula muito maçante e muito grande. Essa aula, galera, é o seguinte: nós vamos tratar dos termos. Então, é ler os termos e onde rolar uma explicação, algum exemplo, eu posso passar para vocês para facilitar o entendimento. Mas é uma aula basicamente para nós aprendermos os conceitos que nós tratamos aqui no decorrer das nossas 5 aulas passadas sobre a doutrina da atividade de inteligência da ABIN, que é a primeira parte aí, possui as primeiras partes da matéria de atividade de inteligência. E antes de começar a aula, eu quero lembrar a vocês sobre o PDF de legislação institucional, em que você acha todas as legislações institucionais, planejamento para ler a legislação institucional para o MPU em 14 dias, 170 questões inéditas, questões essas que estão respondidas e possuem o modelo do FGV, além de o super bônus, que são as 170 questões no formato de flashcards. Caso você tenha interesse nesse PDF, só clicar aí na descrição do vídeo. Lembrando que o PDF dessa nossa aula aqui ficará disponível para membros do canal e esse PDF terá também questões inéditas respondidas aí e comentadas no formato da FGV. Então, se você não é membro do canal, torne-se membro, custa R$ 4,99 por mês e você tem acesso, além de um desconto de 50%, lembrando que esse PDF da legislação institucional, ele tem um desconto aí de 50% para quem é membro do canal, tá bom? Sendo membro do canal, você tem descontos aí nos materiais que eu produzo e tem acesso antecipado também às aulas e também acesso a conteúdo exclusivo, como é o caso desse PDF dessa aula aqui que eu deixarei disponível para membros com questões inéditas. Dito isso tudo, vamos agora para a nossa aula. Eu estou usando o PDF mesmo aqui da doutrina da atividade de inteligência, porque não tem muito o que fazer, tá? Aqui a gente vai ler e comentar, não tem muito o que se explicar, tá bom? Então vamos aqui para uma introdução do glossário. Qual é o intuito desse glossário? Então eles dizem que este glossário define o entendimento que a BIM tem de termos-chave da atividade de inteligência. Visa, portanto, a facilitar consultas e a promover a consolidação do vocabulário comum e entendimentos compartilhados entre profissionais de inteligência, sem prejuízo de outras definições e conceitos existentes em áreas conexas e contextos sociais e institucionais distintos. Então esse glossáriozinho aqui, ele é muito bacana para que você, eh, talvez você possa até ter familiaridade com alguns conceitos, um ou outro conceito, ou com nenhum conceito talvez. Esse glossário irá te ajudar a entender, alguns termos que são específicos da área de inteligência. Vamos para a primeira letra, letra A. Vamos falar agora de acesso. Possibilidade ou oportunidade de se obter dado, informação ou conhecimento classificado decorrente de autorização oficial emanada por autoridade competente ou da superação das medidas de salvaguarda. Ação adversa. Ação intencional, patrocinada ou não, que se opõe à consecução dos interesses nacionais. Busca acesso a conhecimentos, informações e dados sensíveis ou ameaça à segurança da sociedade e do Estado brasileiro. Ação operacional. Emprego sigiloso de técnicas especializadas operacionais na consecução de um objetivo previamente determinado a partir da demanda recebida do cliente. Ação operacional baseada em recursos humanos. Ação operacional que prioriza o uso especializado de recursos humanos. Galera, só um adendo aqui, ó. Essa questão aqui adendo não, uma observação. Na ação operacional, lembre dessa parte final aqui, ó. Vamos falar do início aqui, ó. Emprego sigiloso de técnicos especializados operacionais na consecução de um objetivo previamente determinado a partir da demanda recebida do cliente. Então, o cliente demanda e a ação operacional vai lá tentar concluir esse objetivo, atingir aquele objetivo de acordo com o que o cliente demanda, tá? Ação operacional baseada em recursos técnicos. Ação operacional que prioriza o uso especializado de recursos técnicos.
Ação operacional cibernética. Ação operacional que ocorre no espaço cibernético e pode combinar o emprego de recursos humanos e técnicos especializados em uma mesma ação. Então, galera, é o seguinte, aqui nós temos a ação operacional baseada em recursos técnicos e ação operacional, aliás, e ação operacional baseada em recursos humanos. A ação operacional cibernética pode reunir essas duas ações aqui. Ou, assim, é muito difícil dizer que vai ser exclusivamente humano, não, porque se for cibernética, vai aplicar recursos técnicos também, tá? Mas, muito provavelmente, serão aplicados recursos humanos e recursos técnicos também nas ações operacionais cibernéticas. Ela é meio conjunção dessas duas aqui. Ação operacional de busca compreende a execução de ações operacionais que visam a obter dados, informações ou conhecimento indisponíveis. Ação operacional exploratória consiste na realização de ações operacionais pontuais, proporcionando resultados específicos com início e términos pré-estabelecidos. Ação operacional de produção de eventos compreende a execução de ações operacionais que visam a criar eventos. Ação operacional de proteção compreende a execução de ações operacionais que visam a proteção do agente e da operação. Ação operacional sistemática consiste no desenvolvimento de ações continuadas, resultando em um fluxo constante de dados, informações e conhecimentos, com início pré-estabelecido e término indeterminado. Então, na ação operacional exploratória, a gente tem início e término pré-estabelecido. Nas ações operacionais sistemáticas, você tem o início pré-estabelecido, mas o término é indeterminado, tá bom? E aqui, como eles falam, quando a gente, lembra de sistemática, um sistema ele possui várias partes, essas ações aqui, elas podem ser desenvolvidas como ações continuadas, encadeadas, uma atrás da outra, que resultam em um fluxo constante de dados, informações e conhecimentos. Ações especializadas. Todas as ações que empregam técnicas próprias da atividade de inteligência, tais como a coleta estruturada de dados livres, de livre acesso, a aplicação de medidas de proteção, o emprego sigiloso de técnicas operacionais, o processamento de dados, informações e conhecimentos a partir da metodologia de produção de conhecimento da inteligência. Acompanhar. Fase do ciclo dos ramos inteligência e contra-inteligência, que diz respeito ao processo constante de planejamento, reunião e processamento de dados, informações e conhecimentos sobre os temas tratados. Adaptabilidade. Princípio do elemento de operações que preconiza que o planejamento e a execução das ações operacionais devem permitir a implantação rápida e eficiente dos ajustes e redirecionamentos que se fizerem necessários. Galera, adaptabilidade é o seguinte: você planeja, faz tudo e você tem ali todo um planejamento de operação. Chegou no dia da operação, está em campo, mudou o cenário, o teatro é outro. O que vai acontecer? Vai retornar e vai fazer todo o planejamento de novo? Não. Se for possível, ocorrerão adaptações para que a ação prossiga. Se não for possível, aí sim, até que se faça outro planejamento. Pode ser que ela seja suspensa, mas a adaptabilidade é importante aí quando se fala de inteligência, operações de inteligência. Adequabilidade. Regra do elemento de operações determina que meios e técnicas escolhidos levarão ao cumprimento do objetivo da ação sigilosa. Então vamos lá. Não confunda adaptabilidade com adequabilidade. Isso daí pode até confundir um pouco algumas pessoas, tá? Adaptabilidade é a capacidade de adaptação, adequabilidade é aquela ligação entre os meios e as técnicas que levarão ao cumprimento do objetivo da ação sigilosa. Se usará serão usados os meios adequados para que aquele objetivo ou objetivos sejam atingidos. Advogado do diabo, a gente tratou disso aqui nas nossas aulas, hein? Técnica destinada a desafiar linhas de análise, modelos mentais ou consensos analíticos estabelecidos, consistindo na designação de uma pessoa ou equipe para elaborar argumentos consistentes contrários a uma determinada proposição ou conclusão. Então isso aqui é meio que se desafiar. Por exemplo, eh, foi desenvolvida ali uma tese relacionada ao evento. Então, você questiona aquela tese, questiona aquela linha de análise, aquele modelo que levou até aquele evento para ver se mesmo assim ele se mantém consistente, tá bom? Galera,
só fazer uma observação aqui com vocês, ó, advogado do diabo. Olha o nome desse termo aqui. Vocês acham que uma pessoa que não esteja estudando, vai estudar aí, o basicão ali da inteligência, que serve para outros concursos e tal, vocês acham que ela, se cair uma coisa dessa na prova, ela vai acertar? Não vai. Isso aqui é um termo muito específico dessa doutrina da atividade de inteligência. Então, eles vão cobrar essa doutrina, eu acho que um pouco mais aprofundado. Então você vai passar, eh, está passando aqui por essas aulas, eu tenho certeza que você pode tirar uma nota bacana, pelo menos na matéria de atividade de inteligência, tá bom? E legislação institucional também, porque o conteúdo tá bacana. Vamos para outra nomenclatura bem importante agora, hein? Agente, pessoa encarregada de atuar para a consecução dos objetivos da ação operacional, podendo pertencer ao órgão de inteligência, que é um agente orgânico, ou ser uma pessoa empregada para executar ou facilitar a execução de determinada ação, sem ligações formais com o órgão, agente não orgânico. Então, conceitos principais aqui: agente orgânico faz parte do órgão, agente não orgânico não faz parte do órgão. Agir, fase dos ciclos dos ramos inteligência e contra-inteligência, em que o Estado executa a decisão tomada na fase de decidir. Então, agir está muito ligado com decidir. Quem é que vai executar a decisão? Vai ser o Estado. Alerta, havia admitido pela atividade de inteligência que visa antecipar eventos que possam impactar a consecução dos objetivos constitucionais, a ordem nacional ou a segurança da sociedade e do Estado, no qual constam os indícios que levaram à emissão do alerta, bem como a descrição da ameaça antecipada e a tendência de ocorrência. Vê também inteligência de alerta. Não se preocupe, eu não vou lá agora porque nós vamos passar por isso aqui também, tá? Alvo, objeto sobre o qual a ação sigilosa atua para cumprir o seu objetivo. Detém dados, informações e conhecimentos essenciais à atividade de inteligência, ou seja, utilizado para desenvolver ações adversas. Agente e alvo são dois conceitos muito importantes aqui nesse glossário, tá? Ambiente operacional, espaço físico ou virtual onde ocorre a ação operacional. Ameaça, condição ou fator desfavorável à consecução dos interesses nacionais e à salvaguarda de conhecimentos e dados sensíveis. Amplitude, princípio do elemento de análise que determina a abrangência necessária dos objetos de análise para elucidação mais completa possível do assunto proposto. Análise, mais um termo bem importante aqui. Operação mental, que envolve a decomposição de um todo em seus elementos constitutivos com a finalidade de compreender a função de cada elemento no conjunto. Então, galera, é o seguinte, aqui ficou meio truncada essa esse texto aqui, essa descrição, né. Vou tentar explicar para vocês de uma forma um pouco mais tranquila. Vamos lá, análise. Primeiro ponto, operação mental, tá. Então, é algo mais intelectual, que envolve a decomposição de um todo em seus elementos constitutivos. Então, você pega ali dados, informações, conhecimentos, mais dados, mais informações, mais conhecimentos, mais dados, mais dados, mais dados. Você vai decompor aquilo, vai colocar em ordem, tá? Seus elementos constitutivos com uma finalidade. Qual finalidade? De compreender a função de cada elemento no conjunto. Então você tem um conjunto, você vai compreender aquele dado, aquela informação, aquele conhecimento, vai juntar tudo para poder fornecer ali o melhor embasamento para que seja tomada uma decisão ali, pela autoridade que tem que tomar aquela decisão. Então a análise é essa operação mental que vai fazer isso. Vai juntar os pedacinhos de uma forma organizada para que no final tudo faça sentido. Análise de hipóteses correntes, HC. Técnica voltada para elaboração e desafio de hipóteses, com indicação para análise de situações complexas, nas quais há múltiplos fatores e evidências que podem sustentar diferentes argumentos, explicações, alternativas e conclusões contraditórias. Análise de inteligência, conjunto de ações desenvolvidas pelo elemento de análise de um organismo de inteligência, que tem como atribuição a produção e a difusão de conhecimento para assessorar o processo decisório e ação governamental,
mas também elemento de análise e produção de conhecimento. Nós vamos ver mais à frente. Esse tema também está na área de inteligência bem importante. Análise de redes. Técnica de visualização usada principalmente no acompanhamento de atividades de indivíduos, no mapeamento de redes, interações e conexões entre pessoas, grupos e outras entidades de interesse. Nós falamos aqui em aulas passadas, sabe aqueles filmes policiais de ação, de espiões, onde se tem um quadro com fotos das pessoas, eles vão traçando aquelas linhazinhas, colocando aqueles barbantes ligando um ao outro. É basicamente isso, tá? Tem aquela visualização para você saber o que é uma análise de redes. Análise visual. Ferramenta utilizada pelo profissional de inteligência para organizar insumos e gerar apresentações visuais sucintas e atraentes de conhecimentos de inteligência para os usuários em determinadas situações, como no acompanhamento corrente de eventos dinâmicos, em que novos insumos obtidos ou gerados alimentam um banco de dados e alteram a situação a todo momento. Analista. Função exercida pelo profissional de inteligência que executa as atividades de produção sob supervisão de um gerente de produção. Esse termo de analista ele é bem importante também. Então vai anotando aí, viu? Vai marcando aí no seu materialzinho. Analista de apoio. Função exercida por profissional de inteligência responsável por oferecer suporte aos esforços de análise do analista responsável, colaborando em tarefas e no recebimento de ações de análise delegadas. Analista responsável. Função exercida por profissional de inteligência encarregado da gestão da produção e o principal responsável pelo produto final. Galera, então vocês podem ver que aqui tem um analista. Dentro do analista vai ter o analista de apoio, analista responsável, tá? E temos também a figura do analista. Então, assim, não existe só o analista, tem mais tipos de analista, tá bom? Antagonismos. Ameaças que se contrapõem de forma intencional à consecução dos interesses nacionais. Apoio à manipulação legal. Manipulação legal, lawfare, é o uso de manobras jurídicos legais para buscar impedir ou dificultar a consecução de interesses do adversário, que sejam conflitantes com aqueles do patrocinador. Então, apoio à manipulação legal é meio que, digamos assim, um lobby, tá? Que é feito com manobras jurídicos legais, buscando ali dentro da lei, impedir ou dificultar que os interesses do adversário sejam atingidos, desde que esses interesses estejam em conflitos com quem patrocina a manipulação legal, tá bom? Atividade de inteligência, muito importante esse termo aqui. Atividade estatal permanente, exercida pelo emprego de técnicas e ações especializadas destinadas à produção de conhecimentos, que constitui instrumento de assessoria aos sucessivos governos, visando a segurança do Estado e ao bem-estar da sociedade. Esse aqui você pode circular 5 vezes. Atores adversos. Estados, organizações, grupos ou pessoas que possuam interesse e capacidade de atuação no contexto de cada uma das vertentes de contra-inteligência. Banca pode muito bem colocar aqui no contexto de cada uma das vertentes de inteligência, né, contra-inteligência, tá bom? Autenticidade. Condição de se identificar quem produziu, expediu, modificou ou destruiu um determinado conhecimento, informação ou dado sensível. Avaliação. Fase da MPC, acho que MPC é método de produção de conhecimento, se eu não me engano, tá? Em que se realiza a avaliação dos insumos reunidos na fase de reunião, obtendo por resultado uma classificação de credibilidade para cada insumo avaliado. Se eu tiver errado, que MPC não é método de produção de conhecimento, e você se lembrar, deixe no comentário, tá bom? Avaliador. Função exercida por profissional de inteligência responsável por aplicar os procedimentos da fase de avaliação aos insumos que ainda não foram avaliados por profissional de inteligência, bem como registrar os resultados das avaliações. E por último aqui, na nossa letra A, avaliar. Aí tem eu acho que mais de um contexto aqui, vamos lá. 1. Ação que consiste em analisar, integrar e contextualizar uma ameaça e seus danos reais e potenciais ao Brasil. 2. Fase do ciclo de contra-inteligência, em que se considera o objetivo da ação adversa, seu modo de condução,
seus prováveis patrocinadores e as consequências que sua possível concretização para o país-alvo. Então, esse segundo termo aqui, segundo a segunda o segundo contexto do termo avaliar, vamos lá, ó, fase do ciclo de contra-inteligência, não perca isso aqui, tá bom? De contra-inteligência, vou repetir, de contra-inteligência. Vamos para a letra B. Brainstorming é uma técnica idealizada para o uso em grupos com finalidade de gerar novas ideias e estimular o pensamento criativo conforme regras e passos específicos que guiam o processo. Falamos disso aqui também na nossa aula, a tempestade de ideias. Busca aplicação combinada de técnicas operacionais para obtenção de dados, informações e conhecimentos indisponíveis. Então, a coleta é quando temos o que está disponibilizado e a busca é quando nós queremos usar o que está indisponível. Assim que você diferencia um do outro, tá bom? Canal. Emissor pelo qual dados, informações e conhecimentos chegam ao conhecimento do organismo de inteligência. Voltando ali na busca, para você diferenciar um do outro, qual que é disponível, qual que é disponível. Pensa que é o seguinte, a coleta. Quando você coleta algo, vamos dizer assim, você vai coletar frutas que estão no chão. Elas estão todas disponibilizadas ali para você, não estão? Então você sai pegando as frutas. Agora, quando você vai buscar frutas no meio do cerrado, elas ainda não estão disponíveis ali para você. Você vai ter que encontrá-las e depois pegá-las, tá bom? Acho que assim você pode. Fica um pouco mais fácil. Casos operacionais. Emprego planejado e coordenado de operações de inteligência em torno de um tema específico com múltiplas missões e alvos. Cenários. Conjunto de eventos que configuram um quadro futuro juntamente com sua evolução. Chapéu vermelho. Técnica idealizada para auxiliar na compreensão de como outros atores ou agentes adversos tendem a agir ou se comportar em determinadas situações. Galera, outro termo de que, se a pessoa não estiver estudando o conteúdo correto, o material correto, ela vai ficar boiando quando ver isso daqui, quando virem visualizar isso aqui. Advogado do diabo, chapéu vermelho. Vai pensar que assim, não, a banca viajou, né? Vamos seguindo. Ciclo de análise. Processo cíclico composto por sequência de etapas procedimentais interrelacionadas voltadas para a geração de produtos que respondem a uma formulação de interesses dos estados ou da sociedade, mediante a transformação de dados, informações e conhecimentos em conhecimento de inteligência. É o ciclo completo ali de análise. Ver também metodologia de produção de conhecimentos de inteligência. Nós vamos ver isso mais à frente. Ciclo de contra-inteligência, mais um termo muito importante, composto por 6 fases caracterizadas por ações: acompanhar, orientar, detectar, avaliar, decidir e agir. Galera, muito importante. Na prova pode vir falando que tem 5, que tem 7, que tem 9, que tem 4. Quais são as fases do ciclo de inteligência? Acompanhar, orientar, detectar, avaliar, decidir e agir. Vou repetir. Acompanhar, orientar, detectar, avaliar, decidir e agir. Circula isso aqui 5 vezes também, tá? Ciclo de operações. Ciclo composto pelas fases do planejamento, execução, difusão e encerramento, com limites flexíveis entre elas. O que significa limites flexíveis? O planejamento pode adentrar um pouquinho ali na execução, a execução na difusão, a difusão no encerramento e assim por diante. Ciclo do ramo inteligência, composto por 5 fases caracterizadas por ações: objetivar, acompanhar, informar, decidir e agir. Ó, ciclo de contra-inteligência 6, ciclo do ramo inteligência 5, tá? Contra-inteligência 6, inteligência 5. Cliente operacional, responsável pelo conhecimento do elemento de operações, apresentando a demanda que irá definir o objetivo das ações operacionais a serem empregadas. Coleta, ação especializada que visa a obtenção de dados e informações de livre acesso, ou seja, que estão disponibilizados. Lembra que nós falamos aqui da busca, certo? E agora nós estamos falando da coleta. Coleta são coisas que já estão disponíveis, tá? A busca não.
A busca são conhecimentos indisponíveis, você vai ter que ir lá buscar. Coleta, você só vai coletar. Coletor, função exercida por profissional de inteligência responsável por coletar e registrar os insumos e seus metadados. Compartimentação, restrição do acesso com base na necessidade de conhecer. A compartimentação ela é bem presente ali no ramo de inteligência. Geralmente, galera, pouquíssimas pessoas vão saber, do que se trata uma grande operação como um todo. Ela vai saber do planejamento, ali da operação, da análise e do resultado final, tá. Geralmente, como funciona? Quem tá ali na operação, terminou sua fase, acabou, ela não vai saber o que que aquilo vai se tornar. Até mesmo na operação ali, podem ser aplicados diversos agentes em diversas partes específicas, em que o agente só vai saber da parte que ele tem que fazer. Por exemplo, é, estão investigando, estão tentando buscar informações de diversas pessoas. Dá uma pessoa ali para aquele agente, ele tem que tirar foto, ver fazer o percurso dela, ele tem que anotar os horários que ela saiu, que carro, que placa do carro, com quem que ela falou, tirar essas fotos. Se for empregado essa missão para aquele agente, né, ele só vai saber daquilo, ele não vai saber para que ele está fazendo aquilo, ele não vai saber para quem, se tem outras pessoas envolvidas fazendo outras coisas, não. Isso é a compartimentação, isso é muito importante para proteger, eh, da segurança ali para aquela operação. Poucas pessoas, geralmente, são as pessoas mais do cargo de gestão ali da área de inteligência, vão saber o que está acontecendo e vão ter acesso àquilo ali, tá. Ah, galera, e outra coisa importante, eu falei aqui e acabei esquecendo. Vocês sabem o que são aqui, ó, no coletor tá falando, dos insumos e seus metadados. O que são metadados? Se você não sabe, metadados são dados sobre dados. Aí você fala assim: "Como assim?". Digamos que você seja um agente aí de inteligência, digamos que você vai lá para o MPU, vai trabalhar na área de inteligência, e você vai ter que desempenhar ali uma atividade de inteligência relacionada ao MPU. Você vai ter que tirar umas fotos ali de uma certa situação, tá bom? Aquelas fotos que você tirou, elas possuem um horário que fica gravado ali, o horário. Às vezes, dependendo do dispositivo que você vai utilizar, uma máquina digital, um celular, alguma coisa, ele vai ter a localização, tá bom? A resolução, o dispositivo ali que tirou aquela foto. Todos esses dados são metadados. A foto em si é um dado e esses dados que se relacionam à foto, o horário que você tirou, a localização, qual dispositivo você usou, são os metadados. Então, toda vez que eu ouvir a palavra metadados, são dados sobre dados, tá bom? Comprometimento, perda de segurança resultante do acesso não autorizado. Comunidade de inteligência, conjunto formado por organismos de inteligência que estabelece relações de cooperação. Ver também Comunidade Internacional de Inteligência, Sistema de Inteligência e Sistema Brasileiro de Inteligência. Vamos lá. Comunidade Internacional de Inteligência. Conjunto formado por todos os serviços de inteligência e atividades do mundo. É dividida em subcomunidades. Ver também Comunidade de Inteligência. Isso aqui, se a gente for seguir, a gente fica no loop infinito, né? Porque volta para a comunidade de inteligência. Aliás, o loop já é infinito. Vai para o sem fim aqui. Enfim, eu acho que você entende o que eu quis dizer. Conhecimento, representação registrada ou não de aspecto da realidade com significado contextualizado assumido como verdadeiro e validado. Conhecimento da inteligência. Vamos parar aqui para tomar uma água, né? Porque haja falação aqui de tanto conceito. Se eu estiver achando a aulinha um pouco chata, que realmente tem muito contexto aí, contextualização, tem que ter leitura, né? Dá uma pausa agora, vai tomar uma água, vai tomar um café, um suco, um chá, respira e volta, que a gente já está terminando a nossa aula aí. Pelo menos na metade a gente já chegou. Bom, vamos lá. Conhecimento de inteligência. Representação registrada ou não de aspecto da realidade contextualizada e assumida como verdadeira, conforme procedimentos metódicos da atividade de inteligência útil ao processo decisório nacional. Conhecimento de inteligência interpretativo.
Conhecimento resultante de juízos e raciocínios sobre fatos, eventos, situações ou fenômenos passados ou presentes, admitindo a projeção de objetos de análise no futuro imediato, expressando tendências ou desdobramentos, porém sem caráter prospectivo. Conhecimento de inteligência narrativo descritivo. Conhecimento resultante de juízos sobre fatos, eventos, situações ou fenômenos passados ou presentes, restringindo-se a narrar ou descrever objetos de análise, seja porque a demanda recebida se orienta à produção, seja porque as evidências reunidas não permitem a elaboração de raciocínio. Conhecimento de inteligência prospectivo. Conhecimentos resultantes de juízos e raciocínios sobre a evolução futura de fatos, eventos, situações ou fenômenos com foco no futuro distante, exigindo o emprego de técnicas acessórias à metodologia de produção de conhecimento, devido à sua natureza. Agora sim, ó, metodologia de produção do conhecimento. Eu falei métodos de produção? Tá quase certo então, né? Galera, então vamos lá. Conhecimento e inteligência. Temos o interpretativo, descritivo, prospectivo. O prospectivo visa o futuro, o narrativo descritivo. Você não permite você elaborar um raciocínio e trata-se do passado ou presente, tá bom? E o interpretativo ele expressa tendências e desdobramentos, porém sem caráter prospectivo. Não visa o futuro ali distante. Quem visa o futuro distante são os conhecimentos de inteligência prospectivos. Consulta especialista. Recurso utilizado pelo profissional de inteligência para atender questões específicas que, devido à sua complexidade ou particularidade, extrapolam seus conhecimentos ou sua capacidade profissional. Digamos que um, um analista ele tenha que interpretar dados relacionados a conhecimentos de geologia, por exemplo. Eh, Quem ele vai procurar? Vai procurar um geógrafo, uma pessoa ali, geógrafo, geólogo, ele vai procurar uma pessoa especialista, tá bom? Então ele vai fazer essa consulta a especialistas. Contra-insurgência é uma vertente da contra-inteligência ativa que preconiza a adoção de medidas e procedimentos destinados a detectar, identificar, avaliar, obstruir e neutralizar ações adversas de pessoas e grupos insurgentes. Mais um termo muito importante, contra-inteligência. Ramo da atividade de inteligência que objetiva prevenir, detectar, identificar, obstruir e neutralizar a inteligência diversa. E as ações que constituem ameaça à salvaguarda de dados, conhecimentos, pessoas, áreas e instalações de interesse da segurança da sociedade e do Estado. Você vai pegar e vai dizer quase 5 vezes também. Contra-terrorismo, vertente da contra-inteligência ativa que preconiza a adoção de medidas e procedimentos destinados a detectar, identificar, avaliar, obstruir e neutralizar ações adversas de pessoas e grupos extremistas violentos. Controle, princípio geral da atividade de inteligência que determina a supervisão sobre todas as ações da atividade de inteligência, a fim de garantir a conformidade de seus meios e a correta finalidade de sua aplicação. Controle específico externo, controle e fiscalização da atividade de inteligência exercido pelo Poder Legislativo, por meio da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência, que é a SECAI, do Congresso Nacional, segundo o regimento próprio. Controle específico interno. Controle e fiscalização da atividade de inteligência exercidos pela Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional, CREDEM, do Conselho de Governo, a qual compete supervisionar a execução da Política Nacional de Inteligência, que é o PNI. Controle ordinário externo. Controle e fiscalização dos órgãos de inteligência, aos quais estão sujeitos todos os órgãos públicos, exercidos pelo Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União. Consiste na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e demanda permanente prestação de contas. Controle ordinário interno. Controle e fiscalização dos órgãos de inteligência, aos quais estão sujeitos todos os órgãos públicos realizados por meio da Controladoria Geral da União, que é a CGU. No caso específico da BIM, esse controle também é exercido pela Secretaria de Controle Interno da Presidência da República, que é o CICET, que faz o controle interno sobre a aplicação das verbas orçamentárias da agência. Compõe ainda essa vertente de controle o Sistema de Integridade Pública do Poder Executivo Federal, que é o CIPEF,
e a Comissão de Ética da Presidência e Vice-Presidência da República, que é o CEPR. Cooperação, princípio geral da atividade de inteligência que prescreve a condução colaborativa de todos os trabalhos da atividade de inteligência. Credencial de segurança, certificado que concede autorização oficial por autoridade competente para determinada pessoa ter acesso a dados, informações e conhecimentos dos diferentes graus de sigilo. Credenciamento, autorização oficial concedida por autoridade competente, que habilita determinada pessoa a ter acesso a dados, informações ou conhecimentos nos diferentes graus de sigilo. Cronologias e linhas do tempo. São técnicas de decomposição e visualização indicadas sobretudo para análise de assuntos que são sistematicamente acompanhados ao longo do tempo. Cultura de segurança. Processo de educação no qual se preocupa criar, desenvolver e manter efetiva mentalidade de segurança nos procedimentos com dados, informações ou conhecimentos sigilosos. D. Dado, representação registrada ou não de aspectos da realidade com significado descontextualizado. Galera, circula também. Dado, informação e conhecimento de livre acesso. Elementos informativos sem proteção, de livre acesso a quem deseja obtê-los. Dado negado, elemento informativo que está sob proteção de seu detentor, cujo acesso pelo órgão de inteligência exige o emprego de técnicas operacionais. Dado indisponível, elemento informativo não livremente acessível aos órgãos de inteligência. Dados, informações e conhecimentos sensíveis, elementos informativos que, em razão de sua imprescindibilidade à segurança pessoal dos cidadãos, da sociedade ou do Estado, nem difusão controlada e acesso restrito a pessoas credenciadas. Debriefing, reunião de avaliação sobre as ações da atividade de inteligência, realizada após sua conclusão, na qual são discutidas melhores práticas e falhas observadas, com vistas à aprendizagem dos profissionais envolvidos e o aprimoramento da instituição. O debriefing, galera, ele pode ser feito depois de uma operação, depois de uma ação, depois de todo o contexto ali daquele trabalho de inteligência, seja operação, análise, coleta de dados, tudo, tá bom? Então, podem ter vários debriefings, um após o outro, de acordo com a sequência que for feita ali na atividade de inteligência. Vamos seguindo mais um pouco. Decidir. Fase dos ciclos dos ramos inteligência e contra-inteligência, na qual o usuário irá definir o curso de ação a ser tomado diante do conhecimento difundido a ele. Então, ele vai decidir de acordo com o que ele recebe da inteligência. Desclassificação, cancelamento pela autoridade competente ou pelo transcurso do prazo da classificação, tornando ostensivos dados, informações ou conhecimentos. Se você não entendeu nada do que está escrito aqui, é o seguinte. As informações, os dados, os conhecimentos, eles podem ser classificados ou desclassificados. Vamos falar sem classificação, aliás. Classificados quer dizer que ele tem uma certa restrição de acesso, tá? Só pessoas específicas terão acesso a dados, informações e conhecimentos classificados. Quando ocorre uma desclassificação, significa que aqueles dados que eram classificados, restritos a certas pessoas, passam a ser ostensivos, ou seja, está liberado aí para as pessoas terem acesso, tá bom? Sejam dados, informações ou conhecimentos. Desinformação, conjunto de ações que disseminam deliberadamente informações falsas, com o intuito de enganar ou confundir público, alvo específico para causar dano, induzir ao erro ou manipular a situação ou evento em prol dos interesses do patrocinador. Desradicalização, reversão do processo de radicalização de grupos ou pessoas extremistas ou insurgentes. Detectar, aqui nós também temos dois contextos. O primeiro, descobrir uma ação adversa planejada, concretizada, concluída ou em curso e compreender suas características. Segundo, fase do ciclo de contra-inteligência em que se detecta possível ação adversa concluída ou em curso. Difusão e resultados. Fase da metodologia de produção de conhecimento, na qual são realizados os procedimentos para a difusão do conhecimento de inteligência, bem como a avaliação de resultados para o aprimoramento de ciclos subsequentes de produção.
Disponibilidade, temos 2 contextos também. Primeiro, condição atribuída a dado, informação ou conhecimento de este estar. Espera aí, vamos lá, ficou estranho isso aqui, vamos lá. Disponibilidade, número 1. Condição atribuída a dado, informação ou conhecimento de este estar disponível e utilizável sob demanda de determinada pessoa, órgão, sistema ou entidade. Ficou meio ruim essa esse contexto, né, mas tá bom. 2. Princípio do elemento de operações que preconiza que este deve ser estruturado de forma a possibilitar seu imediato acionamento sempre que necessário, com a máxima abrangência possível, considerando as ameaças elencadas nos instrumentos diretivos da atividade de inteligência. Dissimulação, manipulação intencional das características de determinado objeto ou de dados, informações, conhecimentos, reais ou não, para disfarçar a capacidade ou intenção da ação ou desorientar um adversário. Documento, muito importante isso aqui também, tá? Unidade de registro de dados, informações e conhecimentos, qualquer que seja o suporte ou formato. Então, galera, vamos lá, ó. Quando você fala de documento, antigamente, documento pra gente é um pedaço de papel, certo? Hoje, nós temos as figuras também, que são mais difundidas, dos documentos virtuais, tá? Dos documentos aí que são nos computadores, no meio virtual, tá bom? E também nós podemos ter documentos de outros tipos, por exemplo, vamos lá, ó, qualquer que seja o seu suporte ou formato, um arquivo de áudio pode ser um documento, tá bom? Uma foto não pode ser um documento, uma planilha é um documento, então, tá bom? Documento não é só aquilo que é físico, ele pode ser de qualquer formato ou suporte. Doutrina é um conjunto de conceitos, métodos, processos, normas, princípios e valores que orientam e disciplinam o exercício da atividade de inteligência, uniformizando e normatizando procedimentos. Letra E. Elemento de análise, que são termos importantes também, vamos dar atenção. Setor constituinte da atividade de inteligência responsável pela produção de conhecimento de inteligência, cujo trabalho profissional envolve a coleta e reunião de insumos, análise, processamento e difusão do resultado para as autoridades competentes. Elementos de operações. Setor constituinte da atividade de inteligência, responsável por realizar ações especializadas, sigilosas, voltadas para a obtenção de insumos indisponíveis, para contraposição a ações adversas e para a criação de situações favoráveis aos interesses nacionais, a fim de cumprir objetivos previamente estabelecidos. Espionagem. Qualquer atividade que vise a obtenção não autorizada de dados, informações ou conhecimentos sensíveis, sigilosos ou classificados para beneficiar estados, grupos de países, organizações, facções, grupos de interesse, empresas ou indivíduos. Estado de certeza. Estado da mente que o indivíduo considera que sua interpretação mental de realidade corresponde integralmente ao objeto real em consideração, ou seja, o indivíduo entende que alcançou integralmente a verdade. Lembrou de certeza, lembra de verdade. Bom? Estado de ignorância. Estado da mente caracterizado pela completa inexistência de qualquer imagem sobre a realidade. Estado de possibilidade. Estado da mente em que não há evidência suficiente para sustentar qualquer imagem mental, havendo razão tanto para a aceitação quanto para negar as diferentes possibilidades da representação da realidade. E estado de probabilidade. É o estado da mente que o indivíduo considera que sua interpretação da realidade corresponde ao objeto real, porém com alguma chance de se enganar. Então, vamos falar aí do mais baixo para o mais alto. Estado de ignorância, tá bom? Não tem como formar qualquer imagem sobre a realidade daquilo que ele quer chegar, tá bom? Estado da possibilidade é o segundo. Então, assim, não há evidência suficiente para sustentar qualquer imagem, mas ele tem razões para aceitar ou então para negar, né, aquilo ali que ele acredita. Depois temos o estado da probabilidade, que está mais próximo do estado de certeza, e temos também o estado de certeza. Então, vamos lá. Estado de ignorância, primeiro ponto. O estado da possibilidade está mais próximo da ignorância. Estado da probabilidade, que está mais próximo ao da certeza. E, por último, o estado da certeza. Extremismo violento. Refere-se... Aliás, pulei aqui, né?
eventos. Ocorrências situadas no tempo e no espaço, que podem ser delimitadas geograficamente, cronologicamente por marcos específicos. CDI. CDI, eu não lembro o que que era. Se alguém lembrar, deixa aí nos comentários, tá? Extremismo violento. Refere-se ao planejamento, à preparação, à promoção, ao financiamento, à execução de atos violentos, motivados por ideologias extremistas que desrespeitam preceitos constitucionais fundamentais. Fatos, ocorrência, aliás, letra F, né? Fatos. Ocorrências verificáveis, passíveis de descrição ou previsão, que podem ser aferidas por qualquer pessoa a partir de referências ou metodologias apropriadas. Fenômenos. Processos que modificam as situações. Um fenômeno é composto pela evolução de fatos, eventos e situações, pela dinâmica entre eles e pelo modo de essa dinâmica se refletir na experiência humana. Finalidade. Princípio do elemento de operações que preconiza que as ações sigilosas devem ser conduzidas em apoio à realização dos interesses da sociedade e do Estado, tendo como mote o bem comum. Galera, quando você ouve esse termo, tendo como mote, é tendo como objetivo, tá bom? Fomento encoberto a grupos e entidades. Ação que visa, de forma velada, criar, estruturar, financiar, cooptar ou manter grupos ou entidades que promovam os interesses do patrocinador. Fonte, muito importante também esse termo aqui, tá? Origem de um dado, informação, conhecimento. Fonte humana, pessoa que é fonte de dados, informações ou conhecimentos. Ver também, canal, fonte de inteligência humana. Fontes abertas, ver inteligência de fontes abertas. Nós vamos ver isso aqui tudinho. Formalização e validação. Fase da metodologia de produção de conhecimento, em que, considerando os formatos de difusão propostos no planejamento, é realizada a revisão, a formatação final do conhecimento de inteligência e a sua validação analítica e técnica. Fração de inteligência é um organismo dedicado à execução da atividade de inteligência em órgãos que têm outras finalidades. Ver também órgão/organismo de inteligência e serviço de inteligência. Nós tratamos disso aqui na nossa aula. Função executora da atividade de inteligência. Aquela que irá executar decisões previamente tomadas no âmbito da política externa do Estado. No âmbito da contra-inteligência, busca obstruir e neutralizar ações realizadas pela inteligência adversa. Galera, só voltando aqui na fração de inteligência, como se trata de um organismo dedicado à execução da atividade de inteligência em órgãos que têm outras finalidades, caso você, quando você já estiver lá no MPU, seja lotado aí na parte de inteligência, você fará parte de uma fração de inteligência, tá bom? Função informacional da atividade de inteligência, aquela que se ocupa de informar o Estado sobre assuntos de seu interesse. G. GEOINT, acrônimo em inglês para Geospatial Intelligence. V. Inteligência geoespacial. Vamos ver isso aí também. Gerente de produção, função exercida por profissional de inteligência responsável pela supervisão da equipe, pelo provimento de suporte, pela aprovação de ações e pelo controle de prazos entregues. Grau de sigilo. Gradação atribuída a dados, informações, conhecimentos, materiais, sistemas, áreas e instalações considerados sigilosos em decorrência da sua natureza ou de seu conteúdo. Letra H. O MINT, acrônimo em inglês de Human Intelligence, ver inteligência humana. Galera, seguinte, vou parar nossa aula por aqui, tá bom? Já vimos muitos termos, eu acho que por hoje está suficiente. Depois, na próxima aula, nós vamos seguir, vocês vão ver vários termos que eles falavam, ver também termo tal. Nós vamos ver vários desses termos, então não perca a próxima aula, tá bom? Que na próxima aula a gente acaba com a doutrina na atividade de inteligência da ABIN. Galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixe aí nos comentários os termos que você achou mais interessante. Se você quer deixar uma sugestão, algum comentário sobre a matéria, tá bom? E compartilhe este vídeo com mais pessoas, para que mais colegas tenham acesso a este material gratuito. Se você gostou, deixa o like, tá bom? E é isso aí. Valeu, galera. Falou, bom estudo e até mais.